bom estarmos de volta a esse lugar e já vou antecipar uma série do ano que vem, né? Facilita a vida da gente, porque quando a gente começa a pensar, eu estava compartilhando agora há pouco com o pastor Vitor sobre o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, e eu tenho refletido bastante nesse texto, inclusive, que nós vamos meditar nessa noite, e tantos desdobramentos, né? E então, claro, vai virar uma série, mas para o ano que vem, mas a gente começa ela hoje. Então hoje eu vou dar início a uma série que tem por título Orações que devemos fazer para 2024. E aí? Que tipo de oração você precisa fazer para o novo ano que vai começar? Pensem um pouquinho. Que tema você está orando para 2024? O que é que Deus está colocando no seu coração? Porque assim, quando nós estamos terminando o ano, começando um novo ano, a gente costuma fazer planejamento, os que fazem, né, claro, avaliar o ano que findou, você começa a pensar no novo ano, o que é que eu vou fazer, tem gente que faz uma lista de coisas que quer realizar. Eu confesso que poucos são os que eu conheço que faz uma lista de oração, de assuntos que você deve orar, né? Alguns escrevem até os planos com mais detalhes, outros até são indiferentes ao novo ano, até brincam com isso, né? Rapaz, eu vou colocar em prática tudo que eu planejei para 2023, porque em 2023 não botei nada. Então a turma leva essa história assim na brincadeira e etc. O fato é que, independente de uma coisa ou de outra, irmãos, todos devemos orar. Todos. Devemos orar pelo novo ano, devemos orar consagrando ao Senhor o que há de vir. Devemos orar agradecendo o ano que se findou, mas também agradecendo pela oportunidade que nós vamos ter adiante. Mas que oração é essa que devemos fazer? Pelo que devemos orar? Apenas pedindo para Deus para abençoar o novo ano? Senhor, o novo ano está começando, abençoa 2024. Será que é apenas isso? Então esse é o desafio que eu trouxe para a minha vida, refletindo sobre que oração devo fazer para 2024. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, uma carta, uma epístola muito importante do Novo Testamento. Toda vez que a gente lê uma carta, uma epístola, a gente vai dizer isso, né? Porque se está lá é importante, né? Então, vamos lá em Colossenses capítulo 1, e nós vamos ler versículos 9 ao versículo 12. Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pai, obrigado por tua palavra, por ela nos inspirar, nos ensinar, e que possamos nessa noite, Pai, aprender ainda mais daquilo que tu tens para nós, com tudo aquilo que Paulo ensinou os irmãos lá em Colossos, que nossa noite, aqui nessa igreja, o teu Santo Espírito possa falar as nossas vidas, de forma graciosa, bondosa, misericordiosa. Nos ensina tudo quanto temos que viver diante de Ti, para que possamos ter uma vida frutífera, próspera e abençoada na Tua presença. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então Paulo escreve essa carta, chamada Colossenses. Colossenses era uma pequena cidade, ficava aproximadamente 150 quilômetros, 160 quilômetros da maior cidade da Ásia Menor. Quem é que sabe qual a menor? Eu não estou na escola bíblica não, mas né, nós somos menos do que no domingo, eu posso perguntar, né? Quem sabe qual era a maior cidade? O pastor já está da Ásia Menor.
O pastor já está aqui dando os spoilers aqui na frente. E aí eu digo, você responde aí no YouTube, no chat, eu deixo para responder no final. Como é que a gente faz agora? Você pergunta para o professor Calam, para a professora Isolda, na escola bíblica, para Erivaldo. Meus amados irmãos, ela ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso era o grande centro comercial da Ásia Menor. E tinham ao redor ali de Éfeso 3 pequenas cidades que também teve um desenvolvimento considerável. Mas a cidade de Colossos, o que sabemos é muito pouco sobre ela. O fato é que ela se tornou uma colônia judaica, onde havia uma prosperidade muito grande naquele lugar. A questão é que esses judeus, eles foram, eu diria assim, afrouxando para o cuidado da sua religião, com os ritos e costumes, e eles foram aderindo a outras filosofias, a outras religiões que estavam surgindo ali naquele lugar. Havia uma influência da filosofia grega muito forte ali. É importante eu dar esse panorama aqui inicial para você entender o que a gente vai já falar. Então, Paulo começa a sua epístola reforçando o poder transformador do Evangelho. Do versículo 1 ao versículo 8, que nós não lemos, ele mostra a importância das pessoas agirem com fé e com sabedoria, já na introdução dessa carta. Então, como eu disse, Colossos era uma cidade povoada por uma grande colônia de judeus. Esses homens prosperaram, se multiplicaram, e de forma que foi gerando um sincretismo entre eles. O problema é que os que iam se convertendo ao cristianismo, eles queriam levar tais práticas que agora estavam misturados, o judaísmo com outras filosofias, para dentro do cristianismo. E aí onde a gente vai ouvir o gnosticismo e assim por diante, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, essas questões filosóficas. O fato é que Paulo, ele insistiu com os irmãos naquela igreja sobre o evangelho não precisar de nenhuma ajuda externa para produzir os frutos. Paulo é categórico, ele diz que o próprio Espírito de Deus é quem opera através dele para transformar as vidas, como foi o caso dos cristãos que deixaram ali o paganismo e se consagraram exclusivamente a Deus. E aí nós aterrissamos no versículo 9, que nós começamos a leitura, e Paulo então começa esse versículo falando da importância e do poder da oração, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Paulo, ele teve no seu ministério a oração como prioridade. Interessante isso, extremamente conhecedor, uma cabeça brilhante, extraordinária, escreveu a maioria do Novo Testamento, o autor que mais escreveu no Novo Testamento, um cara fora de série. Mas o que é legal em Paulo é que ele busca na oração a dependência, a humildade de depender de Deus. Paulo, ele não importava a situação, o lugar, ele sempre estava orando. No caso específico aqui desse texto, apesar de preso, Paulo não concentrou a sua oração em questões materiais, nem para si, nem para aqueles irmãos que estavam passando por um problema, por um tempo de escassez muito grande. Paulo não pediu a Deus saúde, Paulo não pediu a Deus libertação, nem mesmo prosperidade financeira. Ele concentrou a sua petição nas bênçãos espirituais. Ao olharmos para o ano de 2023, quando você começa a contar as bênçãos na sua vida, quantas dessas são bênçãos espirituais? Conseguiu contar alguma? Umas 10? Tipo, você desenvolveu uma vida de oração com mais integridade a Deus, com mais regularidade. Você experimentou mais da presença de Deus na tua vida, na tua casa, nos cultos, nos teus relacionamentos.
você foi usado por Deus para pregar o evangelho a alguém, e esse alguém se converteu, e você ainda fez um discipulado e levou essa pessoa até o batismo. Vixe, isso é um sonho, né? A pessoa prega, discipula, ainda leva até o batismo, é um sonho. As bênçãos espirituais, elas estão aí para nós usufruirmos delas. Mas a questão é que nem sempre, irmãos, nós acessamos as bênçãos espirituais porque nós não buscamos os caminhos certos. Eu penso que, assim como Paulo, nós também precisamos orar para transbordarmos de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria, entendimento e entendimento espiritual. O que me chama a atenção nesse texto são essas 3 palavras. Eu vou fazer de trás para frente. Vontade, a vontade de Deus. Então, vontade, a primeira palavra. Segunda é conhecimento. E a primeira é pleno. Ele podia dizer só assim, a vontade de Deus. Mas ele acrescentou o verbo conhecer. Então ele traz o conhecimento. Só que não é só o conhecimento, é o conhecimento da vontade de Deus. E ele dar a esse conhecimento um adjetivo, ele precisa ser pleno. Eu falei, ai Jesus, será que essa igreja conseguiu? E aí eu trouxe para mim essa pergunta, será que eu consigo ter o pleno conhecimento da vontade de Deus? Muitas pessoas têm dificuldade de inclusive entender qual é a vontade de Deus. Quanto mais as outras 2 coisas. E eu falei, Senhor, eu preciso fazer essa oração na minha vida para 2024. Que eu possa alcançar um transbordar. E aí vem a crise, né? A minha, né? A sua, a minha. Eu falei, já não bastava ser pleno conhecimento da vontade de Deus, eu ainda preciso transbordar. Estar cheio, sabe, derramando. Eu falei, meu Deus do céu. Nós vivemos, irmãos, num tempo de tolerância com o erro, sabe? E de intolerância com a verdade. Isso tem me deixado preocupado. Segundo o pastor Hernandes Dias, no seu comentário do livro de Colossenses, ele diz que, ao mesmo tempo em que as heresias se aninham confortavelmente na igreja, embalada nos braços da tolerância e do sincretismo religioso, a verdade é atacada com rigor excessivo. Eu me preocupo com isso. Portanto, para 2024, com base na minha preocupação acerca dessa tolerância com o erro e da intolerância com a verdade que eu tenho visto, uma das orações que eu já comecei a fazer para 2024 é o que o Senhor possa transbordar no meu coração o pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é o pedido então dessa oração? Pleno conhecimento da vontade de Deus. Está aí no versículo 9. No início aí do seu pedido, interessante, né? A forma como Paulo ele coloca o texto para os irmãos, e ele já demonstra a razão pela qual ele está escrevendo o livro de Colossenses. Ele não perde tempo, ele não faz nenhum arrudeio assim, sabe? Ele vai direto ao assunto. E já aqui ele diz assim, ó, o pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo já começa aqui afastando qualquer ciência, filosofia, invenção, conhecimento meramente humano. Todas as especulações que se põem em oposição à palavra de Deus. Paulo já diz assim, ei, essas filosofias aí, aqui não. Porque aqui nós vivemos o pleno conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento da filosofia, da ciência, ele é importante. Eu não estou falando do conhecimento que nós precisamos adquirir para o nosso dia a dia, eu estou falando de religião. Por isso que tinha um sincretismo, as pessoas estavam se afastando, havia problemas. E Paulo então manda real na igreja e diz assim, ei, faz isso não,
porque somente a palavra de Deus, ela é fonte inerrante para o desenvolvimento humano. Somente a palavra de Deus é suficiente para que você transborde da presença do Senhor na tua vida. Somente a palavra de Deus é suficiente para apresentar quem é Deus para você. A questão, irmãos, é que devemos buscar com fervor, com ardor, o conhecimento que vem do alto. Esse que Paulo estava falando, e no grego é epignose, falei devagar para você ouvir melhor. Porque o conhecimento do sincretismo é o que eles chamam de gnose. E essa epignose mostra que é um conhecimento que vem do alto, superior. Enquanto aquelas outras religiões e aqueles irmãos que estavam lá se convertendo e chegando à igreja, tentando trazer esse sincretismo, eles traziam esse conhecimento gnóstico. E Paulo disse assim: aqui não. Aqui é epignóstico, ele é maior, porque ele vem do alto, é diferente. O gnose, ele tenta deturpar os ensinamentos de Cristo, ele tenta facilitar o entendimento. Mas era interessante, porque os gnósticos, eles consideravam os cristãos pessoas inferiores. Eles diziam: olha, você pode até aceitar aí nesse primeiro momento, é um momento de cartazes seu, e etc. É um bom começo, mas para você experimentar algo superior, você precisa incorporar o sistema gnóstico. Era assim que eles ensinavam. Ou seja, revelações espirituais, umas senhas que você vai acessar o mundo espiritual que só nós temos. Rituais que vocês precisam praticar. Eles prometiam, inclusive, irmãos, oferecer uma compreensão mais profunda da cosmologia, Deus e o universo, especificamente sobre o dualismo entre o mundo espiritual, ou seja, o mundo superior, e o mundo inferior, o mundo material. E as pessoas sempre muito curiosas com tudo isso. E naquele momento estava havendo uma influência muito grande do gnosticismo na Ásia Menor. E por isso que esse conhecimento pelo qual Paulo orou, irmão, foi colocado em contraste com o conhecimento gnóstico. Paulo diz: ei, você precisa estar transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. De Deus. Porque esse vem do alto, esse é elevado. Talvez você esteja perguntando: mas pastor, mas o que é que tudo isso tem a ver comigo? 2024, oração. É necessário, irmão, que eu e você oremos para que Deus nos conceda tamanho conhecimento, a fim de que nenhum de nós sejamos influenciados por ventos de doutrinas, e nem mesmo pelo sincretismo, mas para que possamos ter um conhecimento elevado de Deus, com experiências lindas, profundas com o Senhor, que começa na leitura da palavra de Deus, porque ninguém vai ter conhecimento se você não buscar a fonte, que é a palavra de Deus. E só assim que você vai desenvolver uma fé inabalável. Só assim, querido, você vai se manter inabalável. Experimente fazer as seguintes perguntas para você: eu sei o que Deus quer que eu faça? É uma pergunta que você precisa fazer para você. Eu sei o que Deus quer que eu faça? Eu conheço a vontade do Senhor? Daí a importância de você buscar na palavra do Senhor a sensibilidade, a direção do Espírito Santo para a sua vida. Portanto, a minha oração para 2024 é que eu possa transbordar desse pleno conhecimento que vem do alto. Mas qual é o objetivo, então, de tal conhecimento? O texto mesmo responde para nós. Nos versículos 10 ao versículo 12, ele vai dizer que nós devemos viver de modo digno do Senhor para o seu
inteiro agrado. E como é que a gente agrada? Bem, frutificando. O texto vai dizer, frutificando em toda boa obra. Ora, se você busca o Senhor, esse transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, querido, onde você estiver, irmãos, você vai frutificar. E aqui a gente não está falando de prosperidade, que você vai, sabe? Não. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, cara, que alegria é essa? Que paz é essa? Que experiência que você teve, que eu não consigo ter para você. Entende? As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer assim, uau! Porque você está frutificando. E quanto mais a gente frutifica, mais a gente, olha o texto, continua dizendo, crescendo no pleno conhecimento de Deus, em toda boa obra e crescendo. Não, tá bom. Precisamos crescer, buscar mais. Irmão, só cresce quem reconhece a necessidade disso. É quem tem humildade. No dia que seu coração estiver cheio de presunção, você não quer mais crescer, porque você não precisa mais. Mas a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. E o transbordar exige de você esse crescimento. Porque quando você transborda, você precisa voltar a ser cheio para continuar transbordando. Isso faz sentido? Porque se eu transbordo, cheguei na borda, acabou, não tenho mais o que transbordar. Mas se eu começo a voltar a ficar cheio, eu continuo transbordando, eu continuo frutificando. Então eu preciso crescer. Crescer em quê? No conhecimento. E o texto continua, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Portanto, eu preciso ser fortalecido com todo o poder, como está aí na palavra do Senhor. Vai ter hora, irmãos, que vai ser difícil esse transbordar. O fraquejar vai acontecer. A disciplina vai diminuir. Nem sempre, irmãos, vai ser 1000 maravilhas. Por isso que nós precisamos ser fortalecidos com todo o poder. Porque as influências virão, nós vamos fraquejando, e cada vez mais a gente, fraquejando, vai abrindo espaço. E quando pensar que não, irmão, você perdeu o jogo. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. A palavra diz, fortalecido com todo o poder, segundo a sua força, a força da sua glória, com toda a perseverança, longanimidade, tem que ter paciência, é um processo. E a gente precisa ter alegria nesse processo, por saber que nós estamos frutificando e crescendo, e sendo fortalecido com o poder do Espírito Santo. E aí, irmãos, o nosso coração enche de gratidão. Eu preciso dar graças ao Pai, graças ao Senhor, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança do Santo da Luz. Preciso dar graça e saber que Deus tem cuidado, tem fortalecido, tem me feito crescer, tem me ajudado a frutificar, e eu continuo dando graças ao Senhor, com alegria, com singeleza, com amor, porque essa é a herança que está reservado para cada um de nós. Eu penso que a ideia principal de Paulo, nessa introdução do livro de Colossenses, foi despertar ali, irmãos, os cristãos a buscarem esse conhecimento, a fim de que eles tivessem uma vida cristã sã e frutífera. Porque Deus, irmãos, não valoriza a ignorância. Você me desculpa, mas eu precisava dizer isso para você. Você precisa buscar o conhecimento, que é de Deus, ele tem que ser pleno, e você possa transbordar. O estudo da Bíblia, irmãos, ele vai produzir uma mente cristã. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu sou forjado por ela. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho um conhecimento de Deus, mais eu me aproximo, mais eu vou frutificando, mais eu vou crescendo, mais o Senhor vai me fortalecendo. Na verdade, é o que Paulo está orando, uma mente treinada para lidar com a vida, dentro de uma estrutura construída de pressupostos bíblicos. E aí a cabeça começa a ficar treinada para isso. Você olha determinada situação e vem a seguinte pergunta:
Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu passei uma tarde, na verdade um dia inteiro, num parque, e vai para cá, mexe para lá, aquele corre, a garrafa de água já tinha acabado, já fazia tempo, e aí você tem que morrer comprando água muito cara dentro dos parques. E aí cheguei lá no quiosque de água, perguntei então, quanto que é uma água? Aí a moça disse lá o valor, eu olhei para o meu bolso, eu falei, me dê 3 garrafas de água. Ela olhou e disse assim, o senhor está com sede, hein? Eu acho que com 3 o senhor vai matar a sua sede. Eu olhei para aquela jovem e eu fiz uma seguinte pergunta, você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia? Eu falei, você sabe o que ela fala sobre isso? Ela, não. E aí, irmãos, eu entrei com o texto da mulher samaritana. Eu falei, olha, essa água aqui, daqui a pouco eu vou voltar a ter sede dela, mas há uma água, que se eu tomar dela, eu jamais terei sede. E aquela mulher ficou curiosa, tal qual a mulher samaritana, e eu pude pregar o evangelho para aquela jovem naquela tarde. É uma mente treinada para isso. Quando você olha para o seu casamento, você diz assim, você sabe o que a Bíblia fala sobre essa situação que nós estamos vivendo? Mas para fazer essa pergunta, você precisa conhecer a Bíblia. Um amigo meu de infância fez contato comigo esses dias, fazia algum tempo que a gente não se falava. Ele falou, cara, você sempre foi muito ligado à igreja, você sempre foi muito ligado às coisas de Deus, eu sempre andei assim à margem. Eu falei, e aí, cara, o que é? Ele falou, então, tinha muito tempo que a gente não se falava. Ele falou, cara, de um mês para cá, meu casamento acabou, minha vida virou um inferno. Eu falei, fala mais. Ele falou, então, estou morando num kitnet, minha mulher foi embora, me largou, me abandonou. Cara, Deus deve ter um propósito em tudo isso, né? Meus 2 filhos adultos, cada um está morando num canto. As 2 crianças estão lá no interior, já tem um tempo que eu não vejo. Já estou não sei quanto tempo sem trabalhar. Cara, Deus deve ter um propósito em tudo isso. Eu falei, tem. Você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? E ele ficou curioso para saber. Eu falei, cara, você não seguiu os princípios, os valores que a Bíblia ensina sobre casamento, sobre ser pai, sobre ser marido, e você está vivendo há muito tempo fora do propósito de Deus. O propósito de Deus é que você se arrependa de tudo que você está vivendo, e você volte para sua casa, restaure sua família, restaure seu casamento. Mas para isso tem princípios e valores, e são esses os princípios, nesse texto, isso é uma mente treinada. Irmão, eu estou contando a minha história, eu não sou melhor do que ninguém, você só precisa treinar a mente, para que você possa transbordar do pleno conhecimento da verdade, do pleno conhecimento de Deus. Talvez eu, enquanto pastor, há quase 13 anos, dia 8 agora, eu faço 13 anos de consagração ministerial. Talvez eu ainda esteja, irmãos, na parte só do conhecimento. Ainda falta ser pleno, até que ele transborde. Eu tenho brigado com esse texto já há alguns dias, eu assim, olhando para o texto, eu vou e volto, oro, choro, me arrependo, sabe? Eu estou num dilema, pastor Marcos, com essa oração de Paulo aqui aos irmãos em Colossenses. Sabe por quê, irmãos? Porque Colossos, ela é uma cidade diversificada, ele enfrentava conflitos de crenças, ideologias. A busca por conhecimento era uma constante ali naquele lugar. Mas muitas vezes, eles buscavam isso em filosofias vãs, em filosofias vazias. Hoje, você abre o YouTube, irmão, está assim, de conteúdo, de todo jeito. Tudo que você quiser aprender, de bom e de ruim, você encontra naquele lugar. E às vezes a gente passa horas ali, assistindo coisas de filosofias vãs, quando você ainda não está transbordando de Deus. Horas no Instagram, só passando assim um dedo assim. Aí depois se assusta com alguma coisa, não, isso aqui não. E aí vai quando você pensa que não, 1 hora de Instagram. Você está se alimentando de coisas que não vão fazer você transbordar.
em um mundo, irmãos, repleto de informações e filosofias vãs. É crucial, é necessário, é importante buscarmos o verdadeiro conhecimento que vem de Deus. E esse conhecimento você só vai adquirir na palavra do Senhor. Portanto, a minha primeira oração para 2024 é por plenitude de conhecimento, a fim de que o Senhor me capacite a discernir entre verdades e falsidades, moldando assim a nossa caminhada cristã, a minha caminhada cristã. E eu espero que você também, juntamente comigo, faça essa oração para 2024. Que Deus possa derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, o pleno conhecimento da vontade dEle, até que a gente transborde, sabe? Lembra de uma música que a gente fala, até transbordar? Não vou cantar, que é melhor eu encerrar o sermão. Meus amados irmãos, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra nas nossas vidas, e porque a ela nós não precisamos, Senhor, colocar nenhum aditivo, nenhum acessório, porque ela é plena, Senhor, ela é completa, ela, Senhor, nos capacita para vivermos a tua vontade, e a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Então, Senhor, nos ensina e nos ajuda a ser longâmenos, perseverantes, Senhor, nessa caminhada rumo à busca desse transbordar do pleno conhecimento da tua vontade. Ó Deus de misericórdia, assim como aqueles irmãos lá em Colossenses foram desafiados, eu me sinto desafiado e trago esse desafio à tua igreja. Pai, então nos ajuda, que em 2024 nós possamos buscar muito mais de Ti, na Tua palavra, na Tua igreja, e que tudo isso seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus.